Convertei-vos, irmãos, é preciso crer de todos no Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus e para curar todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, nós encontramos Jesus que tem uma atitude para com o seu povo. Jesus vê o seu povo e Jesus se depara com aquela multidão que parecem ovelhas perdidas, que parecem ovelhas sem pastor, porque estão cansadas e abatidas. E Jesus então tem uma atitude. Jesus se compadece da multidão. Quem é Jesus? Jesus é este que olha para nós, cansados e abatidos, como ovelhas sem pastor, e ele sente compaixão por cada um de nós. A palavra compadecer significa padecer com o outro, significa que a dor do outro dói em Cristo. Este é o nosso Deus. Não é um Deus que, sentado num trono acima das nuvens, olha para a terra para simplesmente anotar os pecados da humanidade e puni-la. Nosso Deus é o Deus misericórdia.
Nosso Deus é o Deus compaixão. Nosso Deus é o Deus bondade. Nosso Deus é aquele que assume a natureza humana em Cristo para redimi-la. Se compadece do seu povo, padece com a humanidade. Porém, amados irmãos, Jesus se compadece pelo povo, se entrega pelo povo, mas ele toma uma segunda atitude, e a atitude é deixar os apóstolos. Acabamos de ouvir no Evangelho a lista com os nomes dos 12 apóstolos. E o que é a igreja? A igreja é a continuação desses apóstolos. Cristo escolheu os 12 apóstolos, cada um deles escolheu o seu sucessor, e assim até chegar nos bispos hoje em dia. Se nós voltássemos atrás na história, nós poderíamos fazer a ligação de cada um dos bispos com cada um dos apóstolos. Por exemplo, o bispo de Roma é sucessor de São Pedro. Antes de Francisco estava o Papa Bento XVI, antes do Papa Bento, o Papa João Paulo II, antes João Paulo I, que foi Papa só por 33 dias, antes Paulo VI, antes João XXIII, antes Pio XII, Pio XI, Bento XV, Pio X, e assim, voltando atrás na história, nós chegaríamos no apóstolo São Pedro. Aliás, nós temos o registro de todos os papas a partir de São Pedro, 266 papas. A igreja é a continuação dos apóstolos, e os sacerdotes são os colaboradores do bispo nesta missão de apacentar o rebanho do Senhor, nesta missão de sentir compaixão da humanidade, de entregar à humanidade a resposta que a humanidade busca. E qual é essa resposta? Jesus ficou compadecido da multidão, porque estavam cansados e abatidos, como ovelhas que não têm pastor. Logo, a resposta que a humanidade precisa é o bom pastor, é Jesus Cristo. Somente Ele nos apacenta, somente Ele nos defende do lobo, somente Ele nos conduz aos prados verdejantes, somente Ele nos encaminha para as águas tranquilas e repousantes. Fora de Jesus, estamos cansados e abatidos. Com Jesus, estamos seguros e fortalecidos, porque Ele é o nosso bom pastor. E o que faz o bom pastor? O bom pastor, ele conduz. Como um pastor conduz o seu rebanho? Em primeiro lugar, pelo som da sua voz. Humanamente falando, o pastor ele guia as ovelhas para onde ele quer, usando a força da sua voz. As ovelhas aprenderam a reconhecer a voz do pastor e por isso, seguindo a voz do pastor, podem chegar onde ele deseja. Assim é Cristo conosco. Quando ouvimos a sua voz, somos ovelhas dóceis, encaminhadas não para o precipício, encaminhadas, pelo contrário, para a segurança do aprisco, para a segurança da casa do pastor. Ouvir a voz de Jesus. E onde Jesus nos fala? Onde podemos ouvir a voz do bom pastor a nos guiar? Em primeiro lugar, e obviamente, através de sua palavra. E é por isso que estamos aqui. É por isso que cada domingo voltamos à Santa Missa para ouvirmos a voz do bom pastor. Nós somos estas ovelhas que conseguimos dar uns passos sozinhos, mas é necessário, pelo menos uma vez por semana, parar,
olhar para trás e escutar a voz do bom pastor, e assim poder caminhar mais um pouco. A missa dominical, amados irmãos, é esta parada que nós, como ovelhas do rebanho do Senhor, nós fazemos para ver onde o pastor nos quer levar. Amados irmãos, a Santa Missa Dominical, ela não termina quando o padre diz: ide em paz e o Senhor vos acompanhe. A missa dominical, ela se estende ao longo da semana, porque ela deve ser para nós conservada, quase que como um eco, que é conservado na natureza e continua repetindo para nós o que o Senhor nos disse. A missa dominical, ela é um momento denso, um momento forte, que eu preciso, ao longo da minha semana, colocar em prática, que eu preciso, passo após passo, caminhar para o Senhor. Como seria bom, amados irmãos, que durante a missa dominical nós fizéssemos um propósito, e cada um, guiado pelo Espírito Santo, vai escolher o propósito. Por exemplo, hoje o propósito poderia ser: ao longo da semana eu quero ouvir a voz do bom pastor, e então, à medida que a semana vai transcorrendo, eu vou estar mais atento para ouvir a voz do Senhor. O Senhor nos fala na missa dominical, por meio da palavra, por meio da liturgia. Onde mais ouvimos a voz do Senhor? Ouvimos a voz do Senhor olhando ao redor, olhando o mundo que nos circunda. E quando nós olhamos o mundo que nos circunda, para além das aparências, o que nós vemos? Nós vemos um mundo em decadência. Nós vemos uma sociedade em decadência, em todos os seus âmbitos. Nós vemos que o mundo está cansado e abatido, porque são ovelhas que não têm pastor. E não tem pastor, não porque Jesus não queira que este mundo seja composto de ovelhas do seu rebanho, mas são as ovelhas que não querem Jesus como bom pastor, e por isso escolhem livremente o caminho que as leva para o precipício. Sem Cristo, o mundo caminha para o precipício. E nós, olhando para o mundo ao nosso redor, o que nós queremos? Queremos ser como este mundo, que confia somente nas coisas humanas, que confia e acha que a vida é este punhado de anos que passa sobre esta terra? Nós queremos ser como este mundo, que estão muito contentes, os que estão no mundo, porque vão viver mais ou menos bem por um pouco e depois não se importam com o que será deles? Não, nós não queremos ser como este mundo. Nós queremos ser ovelhas do rebanho de Jesus, porque nesse rebanho nós não encontramos o cansaço e nem somos abatidos pelo peso da vida, mas somos carregados nos ombros do bom pastor. E onde o Senhor nos carrega? Os ombros do bom pastor é a confissão, os ombros do bom pastor é a Eucaristia, os ombros do bom pastor são os testemunhos que encontramos dos irmãos e das irmãs na igreja, e nós queremos pertencer a este bom pastor. Porém, amados irmãos, para concluir, não nos basta hoje nos reconhecer como ovelhas do bom pastor, porque nosso Senhor disse: a messe é grande e os trabalhadores são poucos. É necessário assumirmos o nosso trabalho, é necessário nós nos fazermos pastores de outros para conduzi-los a Deus. Amado irmão, querida irmã,
Na sua casa, você precisa conduzir para Deus. Você precisa ser o bom pastor, a boa pastora da sua casa. A mãe precisa ser boa pastora dos seus filhos. O pai, bom pastor. Os amigos precisam ser bons pastores uns dos outros. E assim encontraremos o nosso nome no meio dos apóstolos. Porque pelo batismo nós somos enviados ao mundo. Não podemos estar numa atitude somente de olhar para o mundo e reclamar daquilo que não vai, daquilo que não está bem. É necessário ser sal da terra e luz do mundo. E onde o sal toca e onde a luz ilumina, transforma. Onde nós estamos, onde nós tocamos a realidade com a nossa presença, nós transformamos. Embora muitas vezes nós sequer percebemos, porque o reino de Deus é como o agricultor que lança a semente, dorme e acorda e não sabe como aquela semente frutifica, transforma-se numa árvore. Assim somos nós no meio do mundo, porque levamos o Evangelho, espalhamos a boa semente e às vezes não nos damos conta, mas os frutos estão aí, porque nós lançamos as sementes com o nosso testemunho, com a nossa oração, com a nossa boa vontade, com a nossa participação ativa. Se nós soubéssemos o valor que tem uma Ave Maria, se nós soubéssemos o valor que tem estar de joelhos, se nós soubéssemos o valor que tem um sorriso, nós nos daríamos conta da força que temos para transformar o mundo. Este mundo cansado e abatido, como ovelha que não tem pastor. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso,